Reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do primeiro período da 24ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura, em 9 de novembro de 2021, hoje às 15 horas. Saúdo os colegas que compõem essa comissão, aqueles que nos acompanham pela página do Facebook da Câmara e aqueles que nos acompanham de forma presencial, vereador Valdir, vereador Sanem, vereador Ivan e a Rosane do Observatório. Havendo quórum, declaro aberta a presente reunião deliberativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, composta pelos vereadores Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente, Delcir Bertalécio, membro relatora, e Douglas Rodrigo Gerviac, membro, está reunida hoje para deliberar sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica número 044 de 2021 e aos projetos de lei do Executivo 065, 066, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076 e 077 de 2021. As referidas proposições tramitam conforme determina o regimento interno, tendo sido já analisadas previamente pelo Departamento Jurídico da Casa. Para relatar as matérias, foi designada a vereadora Delcir Bertalécio. Dando início aos trabalhos, abro o período da ordem do dia. Solicito à relatora a leitura do item 1 da pauta, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 044 de 2021. Proposta emenda de Lei Orgânica número 044 de 2021. A remetente, vereadora Lucia Andreola, Ana Cláudia e Marcos Berta. Acrescenta o artigo 75A aos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, dispondo sobre a prestação de contas referentes a contratos administrativos da prestação de serviços terceirizados, firmados com a Administração Pública Municipal. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais desta Casa de Leis. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 25 de outubro de 2021, Valmiro Dacir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Voto do relator ao projeto. A presente proposta de emenda tem por objetivo aumentar os mecanismos de controle e fiscalização da Câmara Municipal, especialmente sobre a execução de contratos administrativos de prestação de serviços terceirizados firmados com a administração municipal. Amparado pelo artigo 37 da Constituição Federal, onde esculpe da seguinte maneira. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em seu artigo 7º, especialmente no inciso 1º, é garantida a autonomia municipal, conforme vemos. Artigo 7º. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre todas as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local. Acentua ainda o inciso 23, no artigo 35 da Lei Municipal, que dispõe, artigo 35, compete privativamente à Câmara Municipal a fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhuma óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne à técnica legislativa,
A matéria obedece os ditames da Lei Complementar número 95, de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alterações das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para doutas comissões de Finanças e Orçamento, Obras, Viação e Serviços Públicos e Educação, Saúde e Assistência, análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Delcir Bertalécio, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Então, trata-se de uma proposta de emenda à lei orgânica do município, né, que vem demonstrar semestralmente, né, que seriam junho e dezembro, assim como nas outras comissões também que existem, na saúde, na educação, a prestação de contas, para que a gente possa estar mais próximos da fiscalização, né, do ente. Lembrando que um dos maiores pilares da administração pública é a transparência, né? Então, dessa forma, acho que a gente consegue aproximar e mais ainda de todos nós aqui, deixar mais transparente, né, a prestação de contas no que diz respeito aos contratos. Então, analisando aqui com relação à constitucionalidade, à juridicidade, à técnica legislativa, ele atende a todas as condições. Nesse sentido, o projeto em si, ele atende. Eu gostaria, a vereadora Aninha também faz parte desse projeto, com relação ao período de 6 meses. A preocupação é se, a cada 6 meses, todos os projetos todos os serviços terceirizados terão que apresentar relatório, ou como que foi pensado nesse sentido, porque nós sabemos que hoje o município deve cobrar, mas que tem dificuldade com pessoal para fazer este acompanhamento. Isso. Muito bem, boa tarde, presidente, aos colegas, pessoal que nos acompanham pelo plenário e também os internautas pela página do Facebook. Muito bem colocado pelo professor Delcir, até, portanto, quanto nós, como fiscais do povo, temos dificuldade de cobrar esse serviço, essa fiscalização. Eu mesmo requeri aqui, há 2, 3 meses atrás, pela Corai, quantos metros de galerias por viagem já foram limpas, foram revitalizadas, arrumadas. Eles mandaram para nós uma explicação, mas não colocaram lá como foi 100 metros, 1.000 metros, 3.000 metros, e a máquina está lá, os funcionários estão lá, a empresa está recebendo, mas a fiscalização ainda é falha. Muito bem colocado esse projeto. Tenho certeza que venha somar aí na fiscalização do nosso município. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, qual segue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Vistos relatados, o parecer é o número 069 de 2021. Vistos relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Douglas Rodrigo Gerviac, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Douglas Rodrigo Gerviac, membro. Seguimos para o item 2. Solicito à relatora a leitura do projeto de lei do Executivo 65/2021.
projeto de lei número 065 de 2021 do Executivo Municipal, que altera e acresce dispositivos à lei número 302 de 2013, de 21 de novembro de 2013, que dispõe sobre a política municipal de assistência ao idoso, cria o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e a Conferência Municipal dos Direitos do Idoso e dá outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos da legalidade, salvo melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 26 de outubro de 2021. Valmir Odacir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Ao projeto de lei número 065, o voto do relator. Baseado no artigo 204 da Constituição Federal, que assim preceitua. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes organizadas com base nas seguintes diretrizes. 1. Descentralização política administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estaduais e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. 2. Participação da população por meio de organização representativa na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Bem como a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 163, assim garante: o município, em ação integrada e conjunta com a União, com o Estado e com a sociedade, tem o dever de assegurar a todos os direitos relativos à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à capacitação para o trabalho, à cultura, do cuidado e à proteção especial da família, da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, do índio, bem como para a conservação do meio ambiente. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Educação, Saúde e Assistência análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021, Delcir Berta Alessio, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Então, aqui o que a gente viu são alterações, né? O projeto prevê alterações na cadeira das universidades, né, tanto da UDC quanto da UTF-PR, deixando a vaga para outras entidades em aberto, outras entidades também, assim como cria o fundo aqui da secretaria, abrindo vagas, aliás, aqui para representante do esportes, lazer. E também aqui ele altera com relação ao banco de projetos, que nesse item vai ter o banco de projetos, onde a entidade vai apresentar o projeto e ele pode captar recurso do IR, né, do Imposto de Renda, para esses projetos. Então, é um trabalho bem importante das entidades. Como diz no meu voto aqui do relator, fala que, embora seja que as formas de captação de recursos, elas são governamentais e não governamentais, bem como também a participação da população, né, que é através, então, de doações do imposto de renda para os projetos. Então, todo o projeto ele atende à juridicidade, à boa técnica da matéria, por isso que o meu voto é favorável.
Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, qual segue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 068 de 2021, vistos relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Douglas Rodrigo Gerviac, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021, Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Solicito à relatora a leitura do item 3 da pauta, o projeto de lei do Executivo número 071 de 2021. Projeto de lei número 071 de 2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Programa Emergencial de Fomento ao Setor Cultural, Lei Federal número 14.017 de 2020, que é a Lei Aldir Blanc, e o Decreto Federal número 10.464 de 2020, no âmbito do município de Medianeira, e da outras providências. Solicito à relatora a leitura do parecer jurídico. Da conclusão do parecer jurídico, diante do exposto, exaremos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos para tramitar nesta Casa de Leis. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 1º de novembro de 2021. Valmiro Dacir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Então, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei 071 de 2021, o voto do relator. O artigo 178 da Lei Orgânica Municipal cita o seguinte: artigo 178. O município promoverá o desenvolvimento cultural da comunidade local mediante cooperação com a União e o Estado na proteção aos locais e objetos de interesse histórico e artístico. 2. Oferecimento de estímulos concretos ao cultivo das ciências, artes e letras. 3. Incentivo à promoção e divulgação da história, dos valores humanos das tradições locais. 4. Proteção e incentivo às manifestações da cultura popular local. 5. Promoção de feiras de livros e artesanato. Haja vista a que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamento a análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Delcir Bertalécio, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Então, esse projeto é sobre a Lei Aldir Blanc, um recurso de 354 mil, um pouquinho mais, que está vindo ao encontro da esfera cultural do nosso município. Vai ser dividido em 2 montantes, um de R$90 mil e outro de 264. Tem alguns requisitos, né, os quais serão discutidos em plenário. Aqui na comissão nós estamos vendo a legalidade, constitucionalidade, né, e vai passar por mais uma comissão. Após isso, vai descer para plenário para discussão com os demais colegas. Exatamente. Então, o projeto cabe à discussão em plenária, mas como nós estamos analisando aqui a legalidade, como colocou a vereadora Aninha, ele atende toda essa parte de juridicidade, de boa técnica, então está aprovado por parte
da relatora. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, qual segue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 070 de 2021, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Douglas Rodrigo Gerviac, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Douglas Rodrigo Gerviac, membro. Solicito à relatora a leitura do item 4 da pauta, o projeto de lei do Executivo número 072 de 2021. Projeto de lei número 072 de 2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre os termos de regularização fundiária com base no provimento conjunto número 02 de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, legitima, instrumentaliza e autoriza o procedimento de titulação dos lotes inseridos em áreas irregulares do município de Medianeira, nos termos do programa Moradia Legal. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, então, diante do exposto, exaramos parecer favorável, por entender que a matéria preenche os requisitos para tramitar nesta Casa de Leis. Salvo melhor juízo, este é o parecer Medianeira, 1º de novembro de 2021. Valmir Odacir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 072 de 2021, que dispõe sobre os termos de regularização fundiária com base no provimento conjunto número 02 de 2020 no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, legitima, instrumentaliza e autoriza o procedimento de titulação dos lotes inseridos em áreas irregulares do município de Medianeira, nos termos do programa Moradia Legal. Relatoria, vereadora Delcir Bertalécio. O voto do relator. O projeto em questão está amparado pelo artigo 6º e pelo artigo 30 da Constituição Federal, bem como pelo artigo 192 da Lei Orgânica Municipal. Ademais, em recente decisão, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná fez editar o provimento conjunto número 02 de 2020, com vistas a instituir o programa Moradia Legal, através da celebração de termos de cooperação, convênios e outros ajustes com o município do Estado do Paraná para a implantação de políticas públicas relacionadas à regularização do interesse social. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamentos a análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Delcir Bertalécio, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Nesse projeto 072, que através, então, do conjunto de 02 de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, vem para legitimar, então, todas as áreas do nosso município que não sejam áreas verdes. Por exemplo, a Pedreira, a comunidade da Pedreira, vai entrar porque ela atende, então, aonde atende os requisitos. O Jardim da Luz, assim como a parte do IPzinho, que é o
Jardim Inês, loteamento Inês, ele também vai atender a parte que não está na margem do rio, né? O panorâmico, enfim, o loteamento Parma, loteamento Jardim Novo Horizonte, loteamento Jardim da Luz, Cidade Alta, Vila Alegria, o Santa Inês, que é aqui o IPzinho, essa área do IPzinho, Santa Inês, mas, claro que isso não, o que é a parte, pode estar complementando, a vereadora também, a parte do rio ali não vai estar entrando. Né? Chácaras, tem algumas chácaras, né? 54, 55, chácara 211, chácara 212 e a 160. Então, é uma nova forma que foi editado para a regularização fundiária, uma vez que o município já tem alguns projetos encaminhados, em andamento, mas houve uma alteração com relação ao tamanho de terreno, tudo para fazer essa legalização. Bem colocado pela vereadora Delcir, se trata da titulação dos lotes, né, inseridas em áreas irregulares, porém que tem previsão legal para que sejam burocratizados, né? Então, isso vem beneficiar uma demanda grande do nosso município, que é um problema antigo, com respaldo do Tribunal de Justiça. Esse programa tem sido realizado em Foz do Iguaçu, tem sido um sucesso. Lógico que nós estamos aqui somente determinando a legalidade diante da nossa comissão, porém é um assunto muito importante, bem delicado também a ser tratado, que demanda de discussão com os demais colegas vereadores. Porém, um viés que se abre para a solução de um problema, né? Tem que ser bem discutido, ver essas áreas, qual é o procedimento, como vai ser feito, porém tem que ser iniciado, e essa é a porta. Então, concordo com a colocação da vereadora e, com certeza, vai ser bem discutido nessa casa. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 071 de 2021, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator, Douglas Rodrigo Gerviac, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Douglas Rodrigo Gerviac, membro da comissão. Seguimos para o item 5 da ordem do dia. Solicito à relatora a leitura do projeto de lei do Executivo número 073 de 2021. Projeto de lei número 073 de 2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 51ª revisão legal proposta às metas e prioridades constantes no plano plurianual para o período de 2018-2021, lei número 911 de 2020, a 11ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, Lei número 912 de 2020, bem como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de R$ 530.870,12 e da outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais desta Casa de Leis, desde que se faça acompanhar do respectivo balanço patrimonial. Salvo melhor juízo, este é o parecer, medianeira 1º
de novembro de 2021. Valmiro Dacir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Votos do relator. A matéria verifica-se estar em harmonia com a Constituição Federal de 88, em seu sentido formal e material, estando preservadas as disposições legais aplicáveis, em especial ao que dispõe o artigo 41, inciso 2 da Lei Federal número 4.320, de 64, que nos relata o seguinte: artigo 41, os créditos adicionais classificam-se em especiais, classificam-se em 2. Especiais os destinados à despesa para os quais não haja dotação orçamentária específica. Nesta mesma linha de pensamento, o artigo 36, inciso 2 da Lei Orgânica de Medianeira dispõe o seguinte: o artigo 36 compete à Câmara Municipal deliberar com a sanção do prefeito sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre 2. Abertura de créditos especiais, suplementares e extraordinária. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhuma óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne à técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da Lei Complementar número 95, de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto o que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamentos análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021, Delcir Bertalessi, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Como a relatora descreveu, trata-se de um crédito adicional especial ao orçamento vigente, o qual a nossa secretária de Finanças hoje esteve na Câmara conversando com os vereadores, né, dando satisfação do que se trata. E aqui na mensagem justificativa também já tem um parecer constante, que é a título de um superávit financeiro, né, por fonte de recurso apurado do balanço patrimonial e que ficou à disposição da Secretaria de Cultura e o qual está sendo dado destino agora, né, que são equipamentos permanentes para a agricultura e outros serviços que seriam no valor de 100 mil esse e outros serviços que seriam por hora máquina no valor de 400 mil reais também. Então, de acordo com o que a nossa secretária Marta nos explicou hoje, seria essa a demanda. Agora passa para a próxima comissão para discutir a matéria também e sequência segue para plenário. Analisando, então, o projeto, conforme foi colocado, os 400 mil serão para a hora máquina, hora máquinas trabalhadas, então, contratação de serviços de terceiros. E o projeto em si, ele contempla, né, toda a legalidade, a juridicidade. Então, analisando a técnica do projeto, somos de parecer favorável. Então, levando agora, claro, para o plenário, né, para a posição dos demais vereadores. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, qual segue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer 072 de 2021, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Douglas Rodrigo Gerviac, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Esse é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021, Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente, Douglas Rodrigo Gerviac, membro. Item 6. Solicita a relatora a leitura do projeto de lei do Executivo, número 074, de 2021.
Projeto de lei número 074, de 2021, do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância de R$ 212.797,40 e da outras providências. Solicita a relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Do parecer jurídico, a conclusão que temos é que, diante do exposto, exaramos também o parecer favorável, por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais desta Casa de Leis. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 1º de novembro de 2021. Valmiro da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. O relatório, a matéria verifica-se estar em harmonia com a Constituição Federal de 1988, em seu sentido formal e material, estando preservadas as disposições legais aplicáveis, em especial ao que dispõe no artigo 41, inciso 2 da Lei Federal número 4.320, de 64, que nos relata o seguinte: ao artigo 41, os créditos adicionais classificam-se em especiais os destinados a despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica. Nesta mesma linha de pensamento, o artigo 36, inciso 2 da Lei Orgânica de Medianeira dispõe o seguinte: o artigo 36 compete à Câmara Municipal deliberar com a sanção do prefeito sobre todas as matérias da competência do município, especialmente sobre abertura de créditos especiais, suplementares e extraordinários. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhum óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne à técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da Lei Complementar número 95, de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamentos a análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021, Delcir Bertalécio, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Esse projeto aqui também é o projeto que faz parte do pacote do anterior, E nesse período do ano, é comum isto, porque há necessidade de estar fazendo sempre de uma secretaria, fazer os ajustes, E então o projeto foi analisado pelo jurídico desta casa também. Ele atende toda a juridicidade, também a boa técnica, Então a gente pode ver ali pelo valor e pela justificativa, que nos chegou também, essa abertura de crédito adicional especial a esse orçamento, então, que foi para a educação, a saúde, assistência social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, somos de parecer favorável à autorização dessa parte de abertura desse crédito adicional. Bem colocado pela vereadora Delcir, começa as realocações de verbas. Exatamente. Às vezes sobra numa secretaria, coloca na outra. Então, final de ano, com certeza, a gente vai se deparar bastante com isso aqui. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, qual segue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final desta comissão. O parecer é o número 073 de 2021, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Douglas Rodrigo Gerviac, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Douglas Rodrigo Gerviac, membro do Conselho. Solicito à relatora a leitura do item 7 da pauta, o projeto de lei do Executivo número 075 de 2021. Projeto de lei número 075 de 2021 do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente até a importância de R$ 5.742.180,16 e da outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. É o parecer. Da conclusão, diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais desta Casa de Leis. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 1º de novembro de 2021, Valmiro Dacir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. O relatório. A matéria verifica-se estar em harmonia com a Constituição Federal de 88, em seu sentido formal e material, estando preservadas as disposições legais aplicáveis, em especial ao que dispõe o artigo 41, inciso 1º da Lei Federal número 4.320, de 64, que nos relata o seguinte. No artigo 41, os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados ao reforço de dotação orçamentária. Nesta mesma linha de pensamento, o artigo 36, inciso 2 da Lei Orgânica de Medianeira dispõe o seguinte. Artigo 36, compete à Câmara Municipal deliberar com a sanção do prefeito sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre a abertura de créditos especiais, suplementares e extraordinários. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhum óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne à técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da Lei Complementar número 95, de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto que acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamento a análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021, Delcir Berta Lécio, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Projeto também, ele dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementação, né, ao orçamento vigente. Então, aqui na Secretaria de Cultura, novamente, Secretaria da Educação, né, passando para a Secretaria de Cultura novamente. Então, houve assim, um remanejamento aqui de valores. E, então, quanto ao projeto, ele está atendendo toda a boa técnica, a juridicidade, a legalidade, né? Até porque nós vimos aqui um valor de 5.742.000, né? Que estão indo para, a grande maioria, para o custeio assim, de folha, né? Manutenção dessas secretarias. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, qual segue como parecer da comissão.
Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 074 de 2021. Vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Douglas Rodrigo Gerviac, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Douglas Rodrigo Gerviac, membro. Seguimos para o item 8 da pauta do dia. Solicita a relatora a leitura do projeto de lei do Executivo número 076 de 2021. Projeto de lei número 076 de 2020. 076 autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de R$ 13.567,79 e dá outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Do parecer, da conclusão, então, do parecer jurídico, diante do exposto, exaremos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais desta Casa de Leis. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 1º de novembro de 2021. Valmiro Dacir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. O relatório, a matéria verifica-se estar em harmonia com a Constituição Federal de 1988, em seu sentido formal e material, estando preservadas as disposições legais aplicáveis em disposição ao que dispõe no artigo 41, inciso 2, da Lei Federal número 4.320, de 64, que nos relata o seguinte: artigo 41, os créditos adicionais classificam-se em, inciso 2, especiais os destinados a despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica. Nesta mesma linha de pensamento, o artigo 36, inciso 2 da Lei Orgânica de Medianeira, dispõe no artigo 36 que compete à Câmara Municipal deliberar com a sanção do prefeito sobre as matérias de competência do município, especialmente sobre, inciso 2, abertura de créditos especiais, suplementares e extraordinário. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhuma óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne à técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da Lei Complementar número 095, de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alterações das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamentos a análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juiz do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021, Delcir Bertalessi, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Esse projeto também dispõe de uma abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. Também faz parte da gama dos projetos anteriores que vieram, de realocação de verbas, né, para o nosso município, de uma pasta para outra. Então, está dentro do trâmite normal, com legalidade, né, e agora desce para a próxima comissão para ser avaliada a matéria e posterior para votação
com os demais colegas vereadores. Isso, então, aqui, conforme colocada, é a devolução de um saldo de contrapartida, né, da assistência social, que será usado na saúde, Da né? saúde. Que será usado para compor, né, também na Secretaria de Saúde, na Secretaria da Assistência, né? Então, esse é o momento dos ajustes, né? Então, sai de uma secretaria, vai para outra secretaria, né, para a prestação de contas estar fechando sempre, né, ficar redondo aqui. Então, os valores acabam fechando. Mas, conforme o projeto, né, ele atende a toda a juridicidade, a legalidade, boa técnica, né? Então, somos de voto favorável ao projeto. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, qual segue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 075 de 2021, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Douglas Rodrigo Gerviac, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Douglas Rodrigo Gerviac, membro. Item 9, projeto de lei número 077 de 2021. Peço para a relatora que faça a leitura. Projeto de lei número 077 de 2021, do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento, vigente até a importância de R$ 5.583.851,06 e da outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Do parecer, da conclusão, diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais desta Casa de Leis. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 1º de novembro de 2021, Valmiro Dacir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Ao projeto de lei número 077 de 2021, a matéria verifica-se estar em harmonia com a Constituição Federal de 1988, em seu sentido formal e material, estando preservadas as disposições legais aplicáveis, em especial ao que dispõe o artigo 41, inciso 1º da Lei Federal número 4.320, de 64, que nos relata o seguinte: em seu artigo 41, os créditos adicionais classificam-se em suplementares os destinados a reforço de dotação orçamentária. Nesta mesma linha de pensamento, o artigo 36, inciso 2, da Lei Orgânica de Medianeira, dispõe sobre: o artigo 36, compete à Câmara Municipal deliberar com a sanção do prefeito sobre todas as matérias da competência do município, especialmente sobre, inciso 2, abertura de créditos especiais, suplementares e extraordinários. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhum óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne à técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da Lei Complementar número 95, de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço.
deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamento a análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021, Medianeira, Delcir Berta Alessio, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Que também, né, a vereadora Aninha e Douglas, nós estamos com um valor de 5 milhões, né? 5 milhões também esse projeto. Então, o valor, isso que também faz parte do pacote ali, onde aqui está suplementando, né, as secretarias. Então, suplementando a Secretaria de Administração e Planejamento, também a Secretaria de Finanças, né, Secretaria de Saúde e demais secretarias, também a suplementação, né? Então, faz parte do pacote, né, de fechamento, então, desses valores todos, né? O valor de 5 milhões, mas está bem explicado aqui, analisando, então, que cabe a esse momento, a esta comissão, dar o seu parecer da comissão. Somos favoráveis, porque ele atende a toda a legalidade, a legitimidade, né, e a juridicidade do projeto. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, qual segue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 076 de 2021, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Douglas Rodrigo Gerviac, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021, Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente, Douglas Rodrigo Gerviac, membro. Seguimos para o item 10 da pauta. Solicito à relatora a leitura do projeto de lei do Executivo 066 de 2021. Projeto de lei número 066 de 2021 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão dos itens 7 e 8 na tabela 7 do Código Tributário do Município, a Lei Municipal número 051 de 1998, de 17 de dezembro de 98, que trata da cobrança de taxa de serviços diversos e da outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, diante do exposto, exaramos parecer favorável, por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais desta Casa de Lei. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 1º de novembro de 2021. Valmiro Dacir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Ao projeto de lei número 066 de 2021, do Executivo Municipal, o voto é: a intenção da referida matéria é cobrar pela anuência de serviços de uso e ocupação do solo para empreendimentos com impacto ambiental e também para a destinação de resíduos por terceiros no aterro sanitário municipal. Desta forma, amparado pela Constituição Federal, especificamente nos incisos 1º e 2º do artigo 30, onde expressa que: artigo 30, compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhum óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne à técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da Lei Complementar número 095,
de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alterações das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamento análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Delcir Bertalécio, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Pela mensagem que a gente recebeu justificativa desse projeto, né, ele busca a divisão de meio ambiente, analisa e dá parecer aos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. E o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil também. Então, é uma taxa que está sendo criada, né, pelo uso do aterro sanitário para pessoas e empresas que trabalham no ramo da coleta de resíduos no município. Seria aquele descarte que não serve para reciclagem e que tem que dar um fim para ele e é posto no aterro, né? Então, vai ser de acordo com o projeto, né? Cada classificação vai ter um valor de UFIMES, né, que é a moeda do município, para que possa dar fim a esses resíduos. Coloco o relatório da relatoria em única discussão, foi feito agora, dando sequência, coloco o relatório da relatora em única votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 077 de 2021. Vistos, relatados e discutidos. Votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Douglas Rodrigo Gerviac, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021, Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente, Douglas Rodrigo Gerviac, membro. Seguimos para o item 11, né, nosso último item da pauta, o projeto de lei do Executivo 069 de 2021, o qual eu peço à relatora que faça a leitura. Projeto de lei número 069 de 2021 do Executivo Municipal, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Medianeira, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que se trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 8 de novembro de 2021. Valmiro da Cir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Ao projeto de lei número 069 de 2021, o referido projeto tem por objetivo informar da necessidade de instituição da previdência complementar, considerando a obrigatoriedade contida na emenda constitucional 103 de 2019, reforma da Previdência, uma vez que o município possui servidores públicos que oferem renda superior ao teto do INSS, visando o aprimoramento da gestão, com economia aos cofres públicos a médio e longo prazo, bem como melhoria na qualidade de vida dos servidores públicos. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhuma óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara.
No que concerne à técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da Lei Complementar número 95, de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto que se acaba de expor voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamentos análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Delcir Bertalécio, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Pelo que a gente explanou hoje com o nosso procurador do município, né, o Dr. Sérgio Mittima, essa é a Lei 103 de 2019, a qual tem 2 anos da implementação dela no nosso município e está se findando agora no dia 12 de novembro. Por isso que nós temos que passar essa matéria na casa para que o nosso município implemente essa legislação, que é a adesão ao plano de previdência complementar. Mas lembrando que os servidores que já estão no nosso município não poderão ter a opção de ter essa previdência complementar ou não. Mas aqueles que passarem nos próximos concursos já será impetrada essa lei, né, que já vai entrar em vigência caso aprovada por os demais vereadores. Exatamente. Então, foi essa a explicação, né, que o advogado do município nos passou, né, que cuida dessa parte, que apenas, então, é opção, né, para quem está, e para os do concurso que irão assumir, é obrigatório, então, já vão entrar sabendo dessa opção que deverão fazer, então, para os descontos, né, acima do teto máximo, né, da Previdência do município. Então, o projeto, analisando ele todo, ele fica dentro da legalidade, ele atende à técnica e também a toda a juridicidade. Então, somos de parecer favorável. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue como parecer da comissão, peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 078 de 2021, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Douglas Rodrigo Gerviac, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Douglas Rodrigo Gerviac, membro. Nada mais havendo para deliberar, desta reunião será lavrada a respectiva ata, a qual, depois de lida e achada conforme, será assinada por esta presidência. Nada mais havendo, declaro encerrada essa reunião deliberativa ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Salve, vereador Valdir. Salve para o vereador Fábio, que nos acompanha. Salve para a representante do observatório, que está aqui presente, e para quem nos acompanha pela rede do Facebook. Havendo quórum, declaro aberta a presente reunião deliberativa ordinária da Comissão de Obras, Viação e Serviços Públicos. A Comissão de Obras, Viação e Serviços Públicos, composta pelos Ivan Luiz da Silva, presidente designado, e Valdir Cândido Oliveira, membro relator. Está reunida hoje para deliberar sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica número 044, de 2021. Ausente a vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes. A referida proposição tramita conforme determinado o nosso regimento interno, tendo sido já analisado previamente pelo Departamento Jurídico da Casa, bem como pelas doutas comissões da Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Educação, Saúde e Assistência. Para relatar essas matérias foi designado o vereador Valdir Cândido Oliveira. Cumprimento nosso presidente Ivan, a Rose do Observatório, aos vereadores Muniz, ao vereador Delcir e ao vereador Fábio. Acrescento o artigo 75 aos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, dispõe sobre as prestações de conta referente a contrato administrativo e prestação de serviço terceirizado firmado com a administração pública municipal. Solicito ao relator a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, diante do exposto, exaramos o parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitórios desta Casa de Lei. Esse é o parecer medianeiro, 25 de outubro de 2021. Valmir Odacil da Silva, advogado. Solicito ao relator a leitura do seu relatório. Relatório. Vem a apreciação desta comissão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 044/2021, de autoria dos vereadores Lucy Regina Andreola Fernandes, Ana Cláudia dos Santos Limas, Marcos Berto, que acrescenta o artigo 75 ao dispositivo da Lei Orgânica Municipal. Tramitação da referida proposição conforme o artigo 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Medianeira, tendo sido designadas as comissões de legislação, justiça e redação final de finanças e orçamento de obras, viação e serviço público, educação, saúde e assistência para análise da matéria, conforme o despacho da presidência dessa Casa. Voto do relator. Devidamente examinada a legalidade da proposição pela douta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, chega então a matéria a esta comissão para ser analisada quanto ao mérito, e que o fazemos conforme considerações abaixo, atendendo o que cito o artigo 2º do inciso 2º do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Esta comissão entenda que, através da criação desse mecanismo, está se criando um dispositivo de autoaplicabilidade que permite à Câmara, através da Comissão de Obra e Viação e Serviço Público, a realizar audiências públicas semestrais em que o Poder Executivo deverá demonstrar o andamento da execução dos contratos administrativos e prestação de serviço terceirizada, ofertando maior transparência e evitando falhas e fraudes contratuais. Feitas as devidas considerações sobre a matéria, voto pela aprovação da proposta da emenda à Lei Orgânica número 044/2021, por
nelas estar explícito o interesse público, a princípio basilar da administração pública. É o meu voto, salvo o melhor juiz do soberano plenário. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2021. Valdir Cândido de Oliveira. Coloco o relatório em única discussão. Só para completar, que já foi falado nas comissões anteriores, esse projeto aí, que é de R$530 mil, se dá a dotações orçamentárias, que é um excesso de arrecadações que tinha previsto para outras finalidades de projetos que é para ser executado aqui no município de Medianeiro, mas como já tinha sido reservada essa verba, suponhamos, para alguns projetos aí em parceria com a Itaipu, e como esse projeto não deve sair esse ano, então está sendo dotado na Secretaria de Agricultura com horas marca, que seria 400 mil em hora marca e 100 mil reais em materiais. Obrigado, vereador. Coloco o relatório do relator em única votação. Os favoráveis que permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, o qual segue como parecer da comissão. Peço ao relator que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 006/2021. Vistos relatados e discutidos, votaram a seguinte maneira os membros da Comissão de Obras, Viação e Serviço Público. Ivan Luiz da Silva Redeloff, pela conclusão do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Obras, Viação e Serviço Público. Esse é o parecer melhor juiz do soberano plenário. Sala de Comissões, 9 de novembro de 2021. Ivan Luiz da Silva Redeloff, presidente designado. Nada mais vendo para deliberar, desta reunião será lavrada a respectiva ata, a qual, depois de lida e achada conforme, será assinada por esta presidência. Nada mais havendo, declaro encerrada essa reunião deliberativa da Comissão de Obras
das comissões da Comissão de Educação, Saúde e Assistência do primeiro período da 12ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura, em 9 de novembro de 2021. Gostaria de cumprimentar a Rose, do Observatório Social, ao Lucas, aqui da casa, ao Raul, aos vereadores da comissão, ao Ivan e ao Fábio, pelos trabalhos aqui. Havendo quórum, declaro aberta a presente reunião deliberativa da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência, composta pelos vereadores Delcir Berta Lécia, presidente, Fábio de Vargas Padilha, membro relator, e Ivan Luiz da Silva Redloff, membro, está reunida hoje para deliberar sobre a proposta da emenda à Lei Orgânica número 044 de 2021 e ao projeto de lei do Executivo número 065 de 2021. As referidas proposições tramitam conforme determina o nosso regimento interno, tendo sido já analisada previamente pelo Departamento Jurídico da Casa, bem como pela douta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento. Para relatar essa matéria, foi designado o vereador Fábio de Vargas Padilha. Dando início aos trabalhos, abro o período da ordem do dia. Solicito ao relator a leitura do item 1 da pauta, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 44 de 2021. Acrescenta o artigo 75A aos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, dispondo sobre a apresentação de contas referentes a contratos administrativos de prestações de serviço terceirizados firmados com a administração pública municipal. Solicito ao relator a leitura das conclusões do parecer jurídico. Diante do exposto, exaramos o parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tradicionais desta Casa de Lei. SMJ, esse é o parecer. Dia 25 de outubro de 2021, Valmir Odacir da Silva, advogado. Solicito ao relator a leitura do seu relatório. Venho à apreciação dessa comissão a proposta da emenda à Lei Orgânica número 44 de 2021, de autoria da vereadora Luci Andreola Fernandes, Ana Cláudia Lima dos Santos e Marcos Berta, que acrescenta o artigo 75A aos dispositivos da Lei Orgânica do Municipal. A tramitação da referida proposição dá-se conforme o artigo 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Medianeira, tendo sido designadas as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Obras, Viações e Serviços Públicos e de Educação, Saúde e Assistência, para análise da matéria conforme despacho da presidência dessa Casa. Devidamente examinada a legalidade da proposta pela douta Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, chega então a matéria a essa comissão para ser analisada quanto ao mérito, o que fazemos conforme considerações abaixo, atendendo ao que cita o segundo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Esta comissão acredita que o dispositivo a ser acrescido ofertará transparência à população, bem como aos legisladores, que, por sua vez, poderão acompanhar o relatório semestral do Executivo Municipal junto à Comissão de Obras,
viações e serviço público. Feita as devidas considerações sobre a matéria, voto pela aprovação da proposta da emenda à Lei Orgânica número 44 de 2021, por nela estar explícita o interesse público, princípio basilar da administração pública. O meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário, Sala das Comissões, dia 9 de novembro de 2021. Fábio de Vargas Padilha, relator. Coloco o relatório do relator em única discussão. Coloco o relatório do relator em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue como parecer da comissão. Peço ao relator que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 17 de 2021. Vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Delcir Bertalécio pelas conclusões do relator, Ivan Luiz da Silva Redloff pelas conclusões do relator. Relatório aprovado. Seguindo como parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Esse é o parecer. Salvo o melhor juízo do soberano plenário, Sala das Comissões, dia 9 de novembro de 2021, Delcir Bertalécio, presidente, Ivan Luiz da Silva Redloff, membro. Gostaria de saudar aqui também a presença do presidente desta casa, Marcos Berta, ao vereador Muniz, também que nos acompanha aqui nesta comissão. Solicito ao relator a leitura do item 2 da pauta, o projeto de lei do Executivo número 065 de 2021. Altera e acresce o dispositivo na Lei número 302 de 2013, de 21 de novembro de 2013, que dispõe sobre a política municipal de assistência ao idoso. Cria o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e da Conferência Municipal dos Direitos do Idoso e da outras providências. Solicito ao relator a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, diante do exposto, exaramos o parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos da legalidade. SMJ, este é o parecer, medianeiro dia 26 de outubro de 2021. Valmir Odacir da Silva, advogado. Solicito ao relator a leitura do seu relatório. Vem à apreciação dessa comissão o projeto de lei do Executivo de número 065 de 2021, que altera e acresce os dispositivos legais à Lei 302 de 2013. A tramitação da referida proposição dá-se conforme o artigo 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Medianeira, tendo sido designadas as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Educação, Saúde e Assistência para análise da matéria, conforme o despacho da presidência desta Casa. Solicito ao relator a leitura do seu relatório. Devidamente examinada a legalidade e da proposição pela douta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, chega
então a matéria a esta comissão para ser analisada. Quanto ao mérito que fazemos conforme a consideração abaixo, o referido projeto tem objetivo proceder à alteração e acréscimo de dispositivos legais à Lei Municipal número 302 de 2013, principalmente no que tange as vagas para membros desse Conselho, em observância à garantia da participação efetiva dos membros através da substituição de uma vaga de instituição de ensino por uma vaga de representação de clubes, de serviços ou instituições governamentais de atendimento aos idosos, visto que a única instituição de ensino que se habilita a cadeira e a União Dinâmica das Cataratas, UDC, e a UTF-PR não pode participar devido a uma instituição governamental e a vaga se remeter à esfera não governamental e as demais instituições de ensino serem à distância e não disponibilizar a participar. Inclusão da implementação do banco de projetos para arrecadação das doações de imposto de renda, bem como inclusão dessas possibilidades na receita do fundo. A proposta da implantação do banco de projetos foi aprovada pelo Conselho para que as entidades possam inscrever seus projetos para os doadores, se assim quiserem direcionar suas doações para eles, mas de uma forma legal, ou seja, através do edital prévio de seleção desse projeto, atendendo também o que faz a Lei número 13.019 de 2014, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O município teve uma captação orientando essa implantação em 30/6 e 1/7 de 2021. Salienta-se que a alteração sugerida foram discutidas e aprovadas na reunião do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, CMDI, na data de 22 de setembro deste ano. Feitas as devidas considerações sobre a matéria, voto pela aprovação do projeto de lei do Executivo número 065 de 2021, por nele estar explícito o interesse público, princípio basilar da administração pública. E o meu voto salvo o melhor juízo do soberano plenário, sala das comissões, dia 9 de novembro de 2021, Fábio de Vargas Padilha, relator. Coloco o relatório do relator em única discussão. Aqui, conforme o relatório do relator, está sendo alterada uma vaga que seria ocupada por uma das instituições do ensino superior, não GOV. Como a Universidade Federal é uma instituição GOV, daí não poderia participar e ficaria apenas ao DC. Foi feita a opção para que essa vaga, foi alterado para que essa vaga fosse ocupada por uma instituição que atende pessoas idosas. Então, essa foi a alteração, a substituição da vaga de ensino por uma vaga, por um representante de uma instituição, que atende pessoa idosa, e a outra alteração foi feita para a criação do banco de projetos, que a entidade pode captar recursos através seja da receita do imposto de renda ou outras afins. Então, essas foram as duas alterações.
para a adequação, então, deste Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Coloco o relatório do relator em única votação. Os favoráveis que permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue como parecer da comissão. Peço ao relator que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 016 de 2021. Vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão da Educação, Saúde e Assistência. Ivan da Silva Redloff, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão da Educação, Saúde e Assistência. Este é o parecer, salvo melhor juízo soberano do plenário, Sala das Comissões, dia 9 de novembro de 2021. Delcir Berta Alessio, presidente. Nada mais havendo para deliberar desta reunião, será lavrada a respectiva ata, a qual, depois de lida e achada conforme, será assinada por esta presidência. Nada mais havendo, declaro encerrada esta reunião deliberativa ordinária da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Medianeira, 9 de novembro de 2021, Delcir Berta Alessio, presidente.